Alô, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma manhã, podendo compartilhar mais um pouco deste momento com o nosso Senhor Jesus. E gostaria de falar a vocês esta manhã que hoje à noite teremos culto em nossa sede, em nossa igreja sede, a partir das 7h30, que se encontra lá na Avenida 5, com as ruas 16 e 18. Se puderem, compareçam lá essa noite, porque Deus vai ter algo tremendo para cada um de vocês. Amém? E eu fico muito feliz, de ver tão grandes coisas que Deus tem feito no meio do seu povo, pois Ele tem pressa de resgatar as pessoas, pois como já vemos todas as coisas que têm acontecido, tudo o que tem ocorrido no mundo, os terremotos, sobre até mesmo a política, sobre a falta de amor no mundo, todas essas coisas são bíblicas e já têm se cumprido todas as profecias. Então, logo, nosso Senhor já estará voltando. Embora muitos ainda não creiam e não acreditem, mas só que a palavra nos diz que vai ser como um ladrão. A gente não espera um ladrão chegar em nossas casas. Ele vem e nos rouba. Então o dia do Senhor vai ser a mesma coisa. Ele vai vir como um ladrão. A gente não vai estar esperando. E então ele virá para levar os seus, para estar com ele na glória. E eu quero, amados irmãos, o meu desejo de todo o coração é que vocês também venham fazer parte desse pessoal, desse povo que vai subir aos céus também. Eu queria estar deixando uma palavra para vocês esta manhã, uma palavra que venha confortar os seus corações, uma palavra de alívio e algo realmente que também vai nos restaurar, porque não tem outra coisa melhor do que a palavra do nosso Senhor. Amém? Você encontra no livro de Isaías, quem tiver a sua Bíblia e puder nos acompanhar. Amém? No livro de Isaías, capítulo 43 e no versículo 2. Glória a Deus, aleluia. Um abraço para a Natália que está nos assistindo também. Glória a Deus, aleluia. Um abraço para o meu primo Marcos também, que está aí nos vendo. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe vocês grandemente também. Então, a palavra do Senhor, no livro de Isaías 43, versículo 2, nos diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E passares pelos rios, eles não te arrastarão. E quando andares pelo fogo, não te queimarás. E a chama não te arderá. Amém, amados irmãos? Isso é uma promessa que o nosso Senhor, Ele nos faz, uma promessa de vitória. Ele nos diz que quando passarmos pelas águas, elas não nos afogarão. E muitas vezes as águas são representadas como o quê? Como os nossos problemas, como as nossas dificuldades na vida, como a nossa correria também do dia a dia, como todas as dificuldades que temos. Muitas vezes, por estarmos muito atarefados no nosso dia, por muitas vezes, por algo que a gente faz, algum pecado, essas águas elas tentam nos afogar, elas tentam nos submergir, nos deixar, nos destruir, nos incapacitar, tenta apagar a nossa existência. Mas só que aqui o nosso Senhor, Ele diz claramente que quando passarmos pelas águas, Ele estará conosco. E isso me faz lembrar de outra passagem mais à frente, no Novo Testamento. Se eu não me engano, se encontra no livro de Mateus 14, 22. Se eu estiver errado, os irmãos depois me corrigem. Que aonde os seus discípulos estão atravessando o mar, mas só que Jesus não se encontra dentro do navio junto com os seus discípulos. E então começa uma ventania muito forte. E ali eles começam
a se apavorar, começam a ficar com medo, pois começa a criar ondas muito fortes e o seu barquinho, ele começa a balançar. E já era tarde da noite. E então, amados irmãos, naquele desespero, ali eles olham para frente, eles veem um homem caminhando sobre as águas. E conforme aquele homem vai andando sobre as águas vão se acalmando. Mas mesmo assim ainda, os discípulos trêmulos e duvidosos, assim também somos nós. Mesmo às vezes a gente vendo o agir de Deus em nossas vidas, vendo Jesus fazendo um milagre, nós ainda continuamos trêmulos muitas vezes e com medo. Será que isso é de Deus? Será que realmente é Jesus Cristo que está fazendo esta obra? E então Jesus Cristo, vendo que eles estavam com medo e ainda duvidavam, Jesus Cristo grita: não temos, sou eu. Mas mesmo assim, nós humanos somos muito disso, somos muito de duvidar, muitas vezes de desacreditar. Às vezes somos que nem Tomé, se não tocarmos nas feridas de suas mãos, ou então tocar o seu lado, eu não acreditarei que é o Senhor. Muitas vezes a gente tem que ver para crer, mas só que a nossa fé é a certeza das coisas que a gente não se vê. E então Pedro, na sua incredibilidade, ele pega e diz para o Senhor: se for o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor. E naquele momento, Jesus diz: vem. E é o que Jesus está falando para cada um de nós: vem. Vem, dê o primeiro passo, pisa. A paz do Senhor, amado irmão Rodrigo. Vem, pisa sobre as águas, pisa sobre os seus problemas, que eu estou aqui. Venha até mim, dê o primeiro passo. Então Pedro larga aquele lugar onde era um lugar que podemos dizer que é o nosso lugar seguro, aonde nós estamos acostumados a ficar somente naquele cantinho, que é aquele barco representado, aonde estava sendo atribulado. Pedro dá o primeiro passo, ele larga, ele pula na água com toda certeza e começa a pisar. E começa a andar sobre seus problemas, começa a andar sobre aquelas dificuldades que ali eles estavam passando, sobre aquele mar torrente, sobre aquela tempestade. Ele começa a andar sobre ela. Ele começa assim, porque ali está Jesus Cristo dizendo: vem. E ele confiando no nosso Senhor. O que a gente tem que fazer é confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, confiar em sua palavra, porque ele diz que se passarmos pelas águas, ele estará conosco. E então ele vai até Jesus Cristo. Mas só que um momento da nossa vida, acontece novamente outros ventos, algumas tribulações em nossas vidas, que nos faz olhar para trás, para aquele lugar onde a gente estava, e esquecemos de quem está à nossa frente, de quem nos chamou. Irmãos, eu sei como é, pois somos humanos, somos fracos. Mas só que a graça do Senhor, ela nos restaurou. A graça do Senhor nos faz o diferencial, as suas misericórdias. E somos renovados de glória em glória. E então, amados irmãos, naquele momento em que Pedro olha para trás e duvida em seu coração, ele começa a se afogar. Aquelas águas realmente querem te engolir novamente. Mas só que quando ele olha, Jesus está lá dando a mão e o levantando. Jesus diz: porque duvidasse em seu coração, eu sou contigo. Então, irmãos, não duvide. Jesus Cristo, ele é contigo, ele é com vocês. Não importa as dificuldades, não importa as ondas, não importa a tempestade que está passando, Jesus Cristo, ele é contigo. Ele te levanta pela mão e te leva a caminhar junto com ele sobre os seus problemas, sobre as dificuldades, derrubando todas as barreiras. E quando ele chega até o lugar onde vocês estavam, ele acalma toda a tempestade, porque ele está contigo. Creia, Jesus Cristo, ele é com vocês. E nenhum problema, nenhuma dificuldade é maior do que o nosso Senhor. Amém? E na parte B do texto, que nos diz também que quando andarmos pelo fogo, não nos queimaremos, e nem a chama nos arderá. E também me faz lembrar mais uma passagem mais à frente, do livro de Daniel
Só para ver como o nosso Deus é fiel em tudo que Ele prometeu. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem. Tudo o que Ele diz por amor dEle mesmo, Ele é fiel para cumprir todas as coisas em sua vida. Então, meus queridos, não devemos duvidar de nada. E no livro de Daniel, nós vemos a fidelidade, mais uma vez, do nosso Senhor. Que quando o rei, ele constrói uma estátua de ouro, e decreta que para que todos adorassem aquela estátua, para que todos se curvassem diante daquela estátua. Mas ali havia 3 homens diferentes, 3 homens que eram fiéis ao único Deus verdadeiro, ao único Deus altíssimo. 3 homens que não se rendiam a qualquer deuses estranhos, que o seu coração era dedicado somente ao Deus verdadeiro, ao nosso Senhor, Jeová. Então aqueles homens, por não adorarem aquela imagem, por causa de sua fé, é decretado que eles sejam lançados a uma fornalha. E quando o rei vê que eles ainda não se curvam e não adoram, ele manda acender 2 vezes ou 3 vezes mais aquela fornalha, que ao chegar perto, somente perto, com o calor, as pessoas já seriam consumidas. E ainda ele manda que muitos homens fortes amarrem aqueles 3 rapazes, 3 jovens. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa na vida de cada jovem, de cada homem, de cada mulher. E o inimigo, ele fica totalmente furioso. Ele tenta armar laços, ele tenta armar problemas e dificuldades para testar a nossa fé. Mas só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E então devemos ser igual Cedraque, Mesaque e Abidnego, não nos curvar diante de qualquer Deus, não nos curvar diante de qualquer pessoa, de qualquer imagem, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, continuar seguindo firme em fé, crendo naquele que nos salvou, aquele que morreu por nós na cruz. Então, irmãos, ao serem lançados na fornalha, na hora que o rei olha lá para dentro daquela fornalha, ele diz para os seus súditos: não somos nós 3 homens? Por que então eu estou vendo 4 homens? É o que diz a palavra do Senhor: eu estarei contigo. Se é assim, nós continuarmos fiel com Ele. Se é assim, nós não desistimos dele, porque Ele não desiste de nós. Ele sempre estará conosco, nos livrando. E ele começa a andar junto com aqueles 3 jovens dentro da fornalha, para lá e para cá. Imagino eu o espanto da cara do rei ao ver aqueles homens andando dentro de uma fornalha. Então esse mesmo espanto que o rei teve é o mesmo espanto que os seus inimigos, é o mesmo espanto daqueles que tentam te destruir, vai ter ao ver você caminhar sobre as águas, caminhar sobre o fogo, sobre as dificuldades de sua vida. E ao sair de dentro daquela fornalha, ele sai sem mesmo nenhum queimadinho, nem nas suas roupas, nem nos seus cabelos, nem cheiro de fumaça havia ao seu corpo, porque Deus é fiel em sua palavra. Ele não mente, ele continua firme e forte em tudo, em todas as coisas. Então creiam, acredite, mesmo que demore um pouco, mesmo que às vezes pareça que as tempestades são mais fortes, mas o Senhor nos diz que quando tivermos algum problema, quando tivermos alguma dificuldade, entramos em nosso quarto e fechamos as portas, e ali dobramos os nossos joelhos e falamos com Ele. Saiba que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para te livrar da tempestade, das águas da vida, fazer andar sobre as águas dos seus problemas. Ele é fiel para te livrar do fogo, das armadilhas do inimigo. E todo o inimigo que te humilhou vai ser o mesmo que vai te exaltar. Então, amados irmãos, eu deixo essa palavra com vocês esta manhã. Que quando passarmos pelas águas, eu estarei contigo.
E passares pelos rios, eles não te arrastarão. E quando andares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te arderá. Creia grandemente nisso, porque o Senhor, Ele é contigo, e Ele é fiel em todas as coisas. Amém? E mais uma vez eu deixo o convite com vocês de estar conosco em nosso ministério esta noite, ministério Semeando a Palavra e Poder, aonde o Senhor falará tremendamente contigo, aonde ali você receberá uma palavra de nosso Senhor aos seus corações, de conforto, de aliviamento e de restauração. O nosso culto começa às 7h30 da noite. E se encontra na Avenida 5 com a 16 e a 18. Estarei esperando vocês até lá. E lembre-se, nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus. Fiquem na paz do Senhor e tenham um ótimo dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.